já viu na aula passada, para nos direcionar, nos ensinar, nos exortar, não é? Nos mostrar o caminho. É como realmente um manual para nós. É um manual de vida. Então, o que ele diz? Se você crê naquilo que... Lá no Evangelho, você lê o Evangelho e ali você só quer retirar algumas coisas que te agradam. É tipo a gente fala das caixinhas de promessa, né? Não, esse versículo não é para mim, esse não é para mim, até chegar em algo que você queira ler, queira ouvir, não é? Mas nós vimos que a palavra, ela vai nos admoestar, ela vai nos corrigir, às vezes até trazer um açoitezinho para a gente. Então, nós precisamos receber todo o Evangelho de bom grado. Agora, já lhe aconteceu de ler um livro, ou um capítulo, ou um versículo da Bíblia, e 5 minutos depois não conseguir mais lembrar do que você leu? Quem aqui? Por que será? Não é só isso, é a nossa leitura mesmo. A nossa leitura corrida, sem parar, para meditar, sem entrar realmente no contexto do texto. Nós vamos ver isso mais à frente. E quem estava falando, por que estava falando, para quem estava falando. Nós vamos falar sobre a observação do texto, e lembra que eu falei? A observação, a interpretação, a correlação do texto e a aplicação. Como você vai aplicar algo que você leu e não meditou? Que você não parou para pensar. Eu li o livro de Jeremias todo hoje, sentei e li tudo. Mas qual a parte que você parou para meditar? Para fazer alguma anotação? Então, a gente segue pensando isso. Muitas vezes a gente lê a Bíblia com os olhos, mas não com a nossa mente. Você vai lendo de uma forma reta e direta, como eu já falei, né? Sem parar para analisar o que o texto está dizendo. Aqui eu não consigo passar com... Aqui vai ser difícil passar isso aqui. Olha, bem interessante aqui para a gente analisar. Modos. Ela chegou... A gente continua aí na mesma página. Modos pelos quais a Bíblia pode ser mal empregada. Eu não vou projetar ali, não. Eu vou aqui e vocês vão acompanhar ali, tá? Página 9. E nós não vamos ler tudo isso. Vocês vão ler em casa, e tem texto bíblico aí para pesquisar. Então, modos pelos quais a Bíblia pode ser mal empregada. O texto pode ser mal utilizado, mal interpretado. Devemos estar atentos para os métodos que nós usamos, que muitas vezes usamos para invalidar a palavra de Deus. Esquecimento, má interpretação, ignorância, enfim. Existe perigo no mau uso da Bíblia. Então, nós vamos lá. 1. Má leitura do texto. Parece simples, mas vocês lembram falando para vocês que uma vírgula muda totalmente o sentido do texto? Se você lê um texto de qualquer maneira, você tem um entendimento fragmentado daquele texto. Uma interpretação totalmente fragmentada. E o que é pior, às vezes a gente passa essa interpretação. Então, a Bíblia, ela é mal empregada quando ela é mal lida. Quando você faz uma leitura de qualquer maneira. Interpretar por ideia própria ou superficialmente. Não é o que você leu e o que você acha que é. Vamos nos inserir no texto. Vamos ver o contexto histórico daquele texto. Vamos pesquisar as palavras. Vamos olhar dicionário. Não é vergonha nenhuma, gente.
Quando nós vamos estudar a Bíblia, temos que ter, no mínimo, na nossa mesa, a Bíblia, com mais de uma tradução, ter ali também em nossas mãos uma concordância bíblica, dicionário, para que a gente possa entender melhor, nos aprofundarmos melhor no texto. Distorção do texto, forçar a passagem dizer aquilo que ela não está dizendo. Às vezes a gente lê um texto e vai falar sobre o texto aquilo que nós achamos que o texto está dizendo, mas não é aquela verdade. Vocês lembram da situação do pastor que passou uma vez aí, vamos abrir um parênteses aqui, ele disse que era para adulterar. O texto falava sobre adúltera. E ele leu adulterar. Então, ele adulterava. Por quê? Onde estava o problema dele? Na leitura do texto, na interpretação do texto, e o que é pior, ele aplicou a situação, né? A gente até ri, porque esse é um caso inusitado. Mas a gente vê aí, principalmente na internet, muitas mensagens contrárias ao que o texto diz. Você não pode falar ou trazer para a sua vida o que você pensa que o texto diz. Você tem que trazer o que o texto realmente diz. E como eu vou saber o que o texto realmente diz? Analisando, meditando, vendo o contexto, observando. Foi uma coisa que a gente bateu na aula passada, né? Muito bem colocado. Enfatizar indevidamente minúcias insignificantes. Tem coisas que são muito interessantes, mas elas não são, como eu diria, entre aspas, mais importantes. Você ficar horas discutindo a medida da arca que Deus deu a Moisés. É legal você estudar sobre isso, você levar horas discutindo sobre isso, porque Deus... Chega a ser biblismo isso. Vamos partir para um estudo e nos prendermos em coisas que vão trazer para a gente crescimento, mudança de vida, conhecimento. Não pararmos em discussões que não vai levar a lugar nenhum. A medida é aquela e ponto. Um outro ponto que a Bíblia pode ser mal empregada, contradição do texto, equivale a chamar Deus de mentiroso. A ilustração clássica é Satanás no jardim do Éden. Distorcer aquilo que Deus disse. Isso aqui é tão claro, né? O texto, o que a gente está falando sobre os modos pelos quais a Bíblia pode ser mal empregada. Então, são vários. Ignorar a íntegra do texto, julgar as escrituras, supervalorizar dogmas religiosos. Exatamente. Satisfazer até o teu ego. Entendeu? Então, gente, querer ser original demais. É muito comum ver alguém querendo marcar época na igreja por ensinar algo completamente novo. Tá, mas vamos botar esse novo aí entre parênteses? Vamos pensar nesse novo? Esse novo é bíblico? Tem respaldo bíblico? Esse novo como eu vou dizer, é algo que vem de Deus, que edifica a igreja. O problema é que, muitas vezes, a Bíblia está sendo mal empregada e a gente está levando isso para nossas igrejas, para nossa casa, para nossa vida, dia a dia. O que é moda, o que está na mídia, não quer dizer que está na Bíblia. Então, nós precisamos estar ligados nisso. Não aplicar a palavra
a si próprio, você deslizará para o legalismo ou para a tradição que invalida a verdade, ou para algum estilo de vida extravagante que tenha um ar de religiosidade. Você não é perfeito. Você não é o modelo. O modelo é Jesus, é a própria palavra. Nós falávamos na semana passada que a palavra por si só... Vamos ver se você... Certo? Então, precisamos estar ligados nisso, porque muitas vezes a Bíblia ela é mal manuseada, ela é mal interpretada, ela é mal ensinada. Então, nós não podemos levar o que ouvimos sem pararmos para fazer uma análise. E os métodos de estudo bíblicos vão nos conduzir a ter maior entendimento dos textos da Bíblia, porque eles não estão lá por acaso. E foram escritos em épocas diferentes da nossa, porém, nós vimos também na semana passada que o livro é antigo, mas ele é também atualíssimo. Mas nós precisamos entender, no estudo dos textos bíblicos, o contexto de cada uma colocação. São aplicadas hoje? Sim. Mas quando você tem essa compreensão, você consegue, vou dizer assim, imergir na palavra. Você consegue ter a palavra com mais clareza. Eu queria fazer com vocês, rapidamente, acho que tem uma atividadezinha aqui, bem rápido. Vocês trouxeram Bíblia? Nós vamos ver aqui um caso de má interpretação e distorção. Na verdade, esse trecho, ele mostra para a gente a necessidade de pesquisa bíblica, de você não estar inserido, preso em um só versículo. Nós dissemos aqui na semana passada que um texto, isso é muito conhecido, né? Um texto sem contexto é pretexto. Então, vamos fazer uma atividade que é muito rápida. A Sheila, João 14, 13. A Cláudia, João 15, 7. É rápido, está aqui na página 10. A Ivani, João 15, 16. Está sem óculos, Tatiana? Então, ela aqui, João 5,14. Isabel. Você, Tiago 4,3. Salmo 104, 13, 14 e 23. Eu vou repetir. Sheila, João 14, 13, deixa aberto. Claudinha, João 15, 16. Ivani, 1 João 5, 14. Tatiana pula. Salmo 104, 27, Isabel. Tiago 4, 3. Sandrinha. Não foi o que eu falei para você, não? 104, 27. 104, 13, 14 e 23. Todas encontraram um texto? Está aí, separadinho? Então, quero que vocês prestem atenção aqui. A Sheila vai fazer a leitura do texto em questão. Vai lá. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que você entende desse texto? Precisa em nome de Jesus. Então, tudo que você pede... E tudo que pedis, repete o texto. Quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você pedir em meu nome de Jesus. Ele
Ele fará para que o nome do Pai seja glorificado. Mas será que não tem algumas situações para que tudo seja feito? Muitas vezes a gente para um texto como esse, tudo que eu pedi. Então, tudo que eu pedir será feito, tudo que eu pedir em nome de Jesus. Por que às vezes eu peço e não é feito? Eu não glorifico o nome do Pai. Não foi em nome dele, para ele ser glorificado. O pedido que eu fiz foi para o meu ego, para que o meu ego fosse alimentado. Então, nós vamos ver alguns contextos, ok? Então, gravem o texto. Tudo, a gente grava esse texto, não é? Não, tudo que eu pedi, em nome do meu Pai, eu vou receber. Mas vamos lá, quem ficou com João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Há uma condicional. Sim. Se o quê? Estiverdes. Permanecer nele, né? Então o texto começa a complicar. Permanecer em mim, ser Porque não é só chegar e pedir tudo que eu quero. Se vós, ou seja, exige que exista uma permanência. É necessário que esteja ligado a ele, ligado nessa videira. Então, também 13, João 14, isso também tem a condição. nós vamos ter mais leitura sobre isso. Então, primeiro ponto, permanece. Tudo que eu pedir, em nome dele, ele fará, mas eu tenho que permanecer nele. Mas eu tenho que, na verdade, estar permanecendo nele. E aí, vamos para o segundo texto, 15:16. João 15:16. Ivani. Eu pulei, então, o texto. Vai, 1 João 5:14. Tá, espera um pouquinho. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, tudo que pedir em meu nome, eu farei. Mas nós já vimos que temos algum nome. Permanecer. Qual é o outro que você viu aí? E tem que ser... Lê para mim, Sheila. João 15:16. 15:16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Então, o que a gente encontrou aí? Quando a gente vai caminhando, fazendo a correlação do texto, primeiro que a gente leu, nós vamos ver que para alcançar e para vivermos aquilo que o texto nos diz, é mais profundo do que a leitura que a gente fez em primeira mão. É o versículo-chave que todo mundo, né? Pode pedir. É igual nós falamos assim, resistiu ao diabo e ele... Quando você estuda o texto, quando você olha, porque essa parte, ela ficou mais confortável para guardar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir... Só se for a condição. Então, você vê que o texto ele não pode ser apresentado de uma forma isolada, quebrada.
Tem, exatamente, exatamente. E aí, vamos lá, sua passagem. Salmo 104, 27. Certo. E lhe dei poder a seu tempo. Isso 104, 27? Tempo oportuno. Pedireis tudo, e será feito, mas no tempo oportuno. Vai, Sandrinha. Tiago 4. Isso. Quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dará prazer. Então, pedir aquilo que é da vontade, pelo motivo. Nesse caso, você tem que pedir pelo motivo certo. Então, eu posso pedir tudo, mas eu tenho que pedir tudo que, quando eu estou em permanência nele, quando o que eu estou pedindo é da vontade dele, quando eu estou quando for para o tempo dele. Vai você, sua leitura. 4, 3. Ele rega os montes, deixa as suas plantas. A terra farta-se do fruto das suas obras. 14. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. 23. Então sai o homem para a sua vida e para o seu trabalho até a tarde. E quando eu faço a minha parte. Porque Deus não vai fazer para mim, ele diz tudo, quando eu não faço a minha parte. Então, esse texto que a Sheila leu, João 14, 13, pode ler de novo? De tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ficou um pouquinho mais complexo? Tem mais detalhes? Agora mudaram as coisas. Por quê? Por que mudou? Porque existe um contexto para que tudo seja feito. E aí, muita gente entra em crise porque lê o texto, né? Pode entrar. Minha irmã, eu estou vendo ali, a senhora não está usando o slide, para ver se eu usar o slide, porque a gente compartilha essa tela, é mais fácil. Eu vou usar o slide. Não, Daqui a pouquinho. Estou falando que eu deixei ela presa o slide. Se você quiser, eu troco. Não, não tem problema nenhum. Tá? É porque a menina está assistindo online. Ah, é? Tá bom. Então, o texto ele muda totalmente. Na verdade, a gente ainda não entrou na nossa aula. O estudo de semana passada é uma introdução para que a gente tenha na nossa mente que é necessário que a gente dispense, dê um tempo para o estudo da palavra, para a pesquisa do texto. Vocês viram aqui em um momento muito curto, que quando você faz correlações de texto, você vai vendo que não é só isso. Pede tudo em meu nome que será feito. Sim, peça tudo, mas existe um contexto. Mas quando a gente sabe esse primeiro contexto, segundo contexto, por exemplo, vai fazer uma leitura de uma palavra, porque como é que eu vejo esse contexto? Você vai começar a descobrir agora. Agora que você vai começar a descobrir.
Entende? A gente viu na semana passada que a Bíblia se explica. Nós vimos na semana passada que a Bíblia ela tem referências. Mas quando a Bíblia não tem essas referências, e tem alguns que não tem. Você tem que buscar uma que você tenha. Tem uma concordância bíblica. Algumas versículos aí embaixo, um versículo se refere àquele, aí naquele vai ter um outro versículo. E aí, como eu vou fazer isso? Não é? Aí na página 13. Eu preciso descobrir o que o texto diz. E nós vamos fazer uma coisa. Eu quero que vocês leiam. É um capítulo só. Não vão ler aqui agora. Tá? Mas eu quero que vocês leiam Filemão. A gente vai trabalhar em Filemão. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar a observação do texto, nós vamos trabalhar a interpretação do texto, nós vamos trabalhar a correlação e aplicação. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vai ficar bem feito se vocês chegarem aqui e me disserem que não leram. Então, eu gostaria de dar um exercício de casa para vocês. Vocês lerão Filemão. Olha, vai ter carnaval. Então, vocês lerão Filemão daqui até a próxima aula, pelo menos umas 6 vezes. E eu vou pedir que vocês façam o vocabulário. Filemão é um capítulo. Nós vamos dar sequência nessas próximas aulas trabalhando a respeito de Filemão. Tá bom? Então, anota aí. Como vai ser esse vocabulário? Você vai anotar as palavras que você não conhece, as palavras que você diz que você conhece, mas se alguém te perguntar o que é, você fica perdido. Sabe aquele momento que você diz assim, eu sei para mim, mas não sei explicar? É essa mesmo, que você vai anotar e você vai buscar no dicionário. Filemão, livro, é carta, o quê? Filemão é uma carta. Então, eu quero que vocês olhem para mim agora. Então, nós vamos falar, já anotaram? Leitura de Filemão. Leitura e vocabulário. E fazer um vocabulário. Que você não conhece, isso. E nome de pessoas também, tá? Exatamente. Como eu quero que vocês façam isso? Vocês vão pegar um caderno e vão começar por esse vocabulário do texto. Nome de pessoa também que aparecer? Também. Isso vai facilitar. Então, vamos lá, gente. Olha aqui para mim. Partes para o estudo da Bíblia. Nós estamos aí na página 13, mas eu quero que vocês olhem para cá. Oi? Ok? Então, vamos lá. Nós falamos sobre o método OICA. Isso aqui é muito bom para a gente memorizar. Vou fazer o estudo de um texto. Então, o que eu preciso? Eu preciso do OICA. E o que é OICA? Observar, interpretar, relacionar e aplicar. Ok? Então, eu preciso fazer a observação do texto, eu preciso interpretar o texto, eu preciso correlacionar, ou seja, comparar esse texto com outros textos. Vocês viram o que vocês fizeram ainda agora? Vocês leram um texto e foram buscar contextos, correlações. Ok? Com a correlação, o que aconteceu? O entendimento do texto lido, ele se ampliou, ok? Não foi isso? Preocupante. O texto não ficou tão simples assim, mas esclareceu. Então, se você vai falar sobre esse texto, você vai ter mais conteúdo. E não só falar sobre o texto, aplicar o texto. Porque aqui é o seguinte, nós vamos fazer passo a passo, nós vamos fazer observação, vamos ver como que faz essa observação, aí a gente tem uma interpretação. Cresci, aprendi, interpretei, tive entendimento do texto. Tendo entendimento do texto, vamos correlacionar esse texto com outros textos da Bíblia. Então, eu vou passear na Bíblia dentro daquele texto, correlacionando aquele texto, vendo que ele
também consta aquela ideia em outros textos, em outros momentos, do que vai trazer crescimento para mim. Final das contas, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Vai o quê? Não. Porque se você faz isso, e você não aplica, então nós precisamos aprender, mas aplicar, viver o que a gente aprendeu. Aí fica mais fácil pregar. Porque se você pula isso aqui, você prega. Não tem problema nenhum. Conhecimento. Mas tem aplicação, você tem que aplicar. Nós vamos ver a nossa caminhada, assim, o que esse texto me ensina? No que eu preciso mudar? Quando você faz um estudo do texto, o que se espera de você é que no final dele, você faz assim, qual a lição aprendida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso inserir na minha vida? Aí você vai fazer uma autoanálise. De repente, no final disso tudo, aí você está pronto para pregar. Ou não, ou vai pregar, está pronto, vai ter só conhecimento. Exatamente. É igual uma sala, né? É uma porta, né? Não pode levar para o outro. Então, 4 partes essenciais que compõem o fundamento de todo estudo da Bíblia. É observação, interpretação, correlação e aplicação. Quem já assistiu aula comigo aqui, né, Claudinha? Em outras disciplinas, em alguma outra, eu já dei esse caminho aí. Essas são partes o quê? Independente da espécie de estudo em que você estiver treinado, tais como devocional, biográfico, analítico, tópico e livro por livro. Vamos examinar cada passo individualmente. Por quê? Primeiro a gente vai estudar os passos, né? Passo a passo, para o estudo, e depois nós vamos entrar nos métodos de estudo bíblico, ok? Alguma dúvida até aqui? Estão assustados? É um resumo. Faz o seguinte, na hora do intervalo, se você quiser, você... Tá? Se você quiser. Então, primeiro passo é observação. Então, vamos abrir aí, Filemão. Gente, se puderem, tragam a Bíblia, porque nós vamos trabalhar isso aí, tá? Existe uma coisa, vamos partir desde lá do início, chamado índice. Não é vergonha usar o índice. Uma pergunta, Filemão é no Novo ou no Antigo Testamento? É novo. Depois de ti, Ó, eu vou fingir que eu nem ouvi, velho, tá? Depois de Tito. Então. Acharam? Aham. Gente, a observação, olhem aqui para mim. Por que eu peço para vocês olharem para mim? Que vocês ficam muito preocupadas em anotar. E vocês estão com tudo isso aí. Eu estou com o resumo dos resumos ali. E tudo anotadinho na apostila para vocês. Está tudo aí, ó. Leiam aqui. Observação. Então, o que é observar o texto? Primeiro passo para o estudo, depois de tudo que eu já falei, se você se propôs a estudar, você tem que ter um dicionário, você tem que ter Bíblia, não é?
algo para você anotar. O primeiro passo, então, para o estudo da Bíblia é observação, onde perguntamos e respondemos o que nós vemos no texto. Quando você pega um texto, você vai pensar, o que eu vejo no texto? Vocês farão isso com o Filemão. O que eu vejo? E você mesmo vai responder o que você vê no texto. Quem conhece a carta de Paulo a Filemão? Mas não parece. Quando a gente não faz essa análise, você lê, e a impressão que agora dá, que tem que ler tudo de novo com mais observação. Né? Porque toda vez que a gente está fazendo o estudo da Bíblia novamente, quando faz com o olhar, esse ano já com o curso, já começando, o olhar é outro. Se você lê por ler, perde sentido. Tarefa de casa. Filemão, o que eu vejo no texto? Eu já disse que tem um vocabulário, agora tem a observação. Não aguento Tatiana, ela fica apavorada lá. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, a observação vai me levar a olhar para o texto e ver tudo que está no texto. Quantos personagens? Quem são os personagens? Não precisa anotar. Olha para mim. Eu falei para anotar que você vai fazer observação de Filemão. Nem botei observação. Não, observação foi ela que falou, observação. Ela me mandou observação. Então, a pessoa que não adquiriu o hábito de ler regularmente a Bíblia, nunca cultivará o de estudá-la. Tá? Por quê? A base para o estudo é a leitura. Já falei desde a aula anterior. Não podemos fazer leituras da Bíblia, a gente está falando de estudo, tá, gente? De uma forma corrida, sem nenhuma anotação, sem nenhuma meditação, sem nenhuma pesquisa. Se você quer aprender a Bíblia, você precisa ter trabalho, você precisa dedicar um tempo. Então, esse primeiro passo de observação tem a leitura das Escrituras, e essa leitura é que leva a pessoa a se tornar um estudioso da palavra. E quanto mais você aprende, mais você vai ter vontade de aprender. Então, dentro da observação, eu vou dizer que a Bíblia deve ser cuidadosamente lida e entendida. Então, a leitura tem que ser feita com atenção. Por que eu peço para fazer o vocabulário? Porque você vai ler o texto e vai anotar as palavras e vai buscar no dicionário. Quando você voltar para a leitura do texto, você vai ter uma melhor compreensão do texto. Porque aquelas palavras que para você eram desconhecidas ou eram, de certa forma, entre aspas, obscuras, elas vão dar clareza no texto. Ah, mas eu quero ler uma vez, 2 vezes, entender o texto, aprender o texto. Não vai. Leia, faça uma leitura, faça o vocabulário, volte à leitura. Lembra que eu falei da leitura em voz alta, quando a gente pode fazer? De repente está um lugar que não possa fazer, porque você estará lendo e ouvindo. Isso vai ajudar você a ser inserido no texto. E quanto mais você fizer a leitura do texto, mais você estará familiarizado com o texto para fazer a observação do texto. Tem o problema da preguiça, né? Já li a Bíblia, ok, não vai te levar muito longe, não. Em termos de estudo, não vai te levar. Então, leia com Atenção. Leia. Repetidamente. Repitam. Repetidamente. Leia repetidamente. Leia. Pacientemente. Leia aquisitivamente.
Meditativamente. Então, eu tenho que ler. Vamos fazer um exercício agora. Pesquisa o que é aquisitivamente. Aquisitivo. Vamos lá. É exercício. Você acha que na hora do estudo da Bíblia você vai pegar aquele grandão? Aí, pegar aquele... Nós gostamos de tudo pronto. Então, anote aí. Esqueceu o óculos? Aquisitivamente. Pode ler? Pode. É um advérbio de modo derivado de aquisitivo, relativo a adquirir, aquisição, que descreve uma ação realizada com o propósito de obter, comprar ou adquirir posse de algo. Entendeu, Claudinha? Não entendeu. É como se você estivesse comprando, tomando posse de alguma coisa. A capacidade de adquirir. Aí tem vários outros exemplos, capacidade de compra, direito de posse. A Isabel já resumiu para você, então. Cláudia, a Isabel resumiu para você. Adquira a palavra. Aquisitivamente. Quer dizer que essa leitura você vai fazer tomando posse dela. Guardar na tábua do coração. Entendeu? Não é? Me lembrei do versículo, guardar a palavra na tábua do coração. Mais ou menos. Ou isso. Então, vamos lá. Vou deixar isso aí para vocês fazerem com Filemão. Não esqueçam, hein? Um título, não me decepcione. Olha, 3 dias para você ler Filemão e mais alguns. Porque Filemão você lê... Então, você vai pegar Filemão, tá? Carta de Filemão. E como que eu vou fazer a observação? Quais são os passos para eu fazer a observação? Você vai ler o texto e você vai perguntar para o texto, isso é só para Filemão? Não. Isso são passos, é um passo a passo para o entendimento do texto. Quem escreveu? Isso significa que, quando eu vou fazer o estudo, nós vamos ver depois método livro por livro, ou, às vezes, é um texto, você precisa saber quem escreveu, né? O autor daquele texto. Pode ser que você tenha um texto que a Bíblia não cita o autor, mas essa será a resposta. Quem escreveu? A Bíblia não cita. Entendeu? Ah, mas eu fiquei louca lá procurando quem escreveu e não achei quem escreveu. A Bíblia não cita. Se a Bíblia não cita, você não tem que acrescentar, você não tem que colocar uma resposta que a Bíblia não cita. Tá? Então, Cláudia, guarda isso. Vou botar isso de castigo. Você vai pegar Filemão. Eu estou repetindo, estou sendo repetitiva. Quem escreveu? Quem escreveu, então vai botar lá o autor, tá? Quem está recebendo a mensagem? Então, a gente já começa a entender um pouco da situação do autor e do receptor. A quem se fala? Não, aí é de quem se fala. A quem se fala? É. Então, Paulo está falando para Filemão. Quem se dirige esta palavra? Então, são 3 perguntas que você pode utilizar, mas que são a mesma coisa. Ou seja, quem escreveu para quem? Então, você vai perguntar o texto. O próprio texto vai trazer a resposta para você. Ok?
são as pessoas no texto? Nós precisamos saber, conhecer a respeito dos personagens que estão no texto. Por exemplo, vou sair um pouquinho de Filemão. Eu queria que vocês parassem de anotar. Gente, impressionante. Eu já falei que eu vou deixar ali. Não, só anota aquilo que você vai ficar copiando aquilo ali. Enquanto vocês copiam, se eu perguntar o que eu falei, vocês não sabem me dizer. Eu, então? Porque eu estou mostrando ali, eu preciso que vocês olhem para cá. E tudo isso está aí na apostila. Vou sair de um texto e vou pegar um texto conhecido de vocês. Tá? Jesus está no meio de uma multidão. Ok? E ele está cercado por uma grande multidão. E, de repente, um homem chamado Jairo para Jesus. E ele fala para Jesus sobre a sua... Ok? E quando Jesus está indo com Jairo, alguém toca Jesus. É a mulher do fluxo. E ela está na multidão e toca Jesus. O que Jesus diz? Por quê? Então, se eu olhar para esse texto com observação, eu vou ver. Quem escreveu o texto? Onde Jesus estava? Com quem Jesus estava? Quem estava cercando Jesus? Quem tocou Jesus? O que Jesus disse para Jairo? O que ele disse para a mulher? Gente, é bombardear o texto com questões, com perguntas. E você, dentro do texto, vai responder. Isso é observar o texto. É você olhar para o texto e pensar assim, imagina Jesus cercado, não por uma multidão, mas por uma grande multidão. Aí você começa a olhar para o texto, desculpe, com essa observação. Você traz para a sua mente a pessoa de Jesus com seus discípulos, todo o cenário. E aí, dentro dessa leitura, com o texto em mão, você começa a perguntar. Então, eu estava falando sobre Filemão, o caminho é esse, questionar o texto. Quando eu observo, eu pergunto. Estou apresentando um outro texto que você vai fazer a mesma coisa. É perguntar. Por exemplo, às vezes você chega para alguém e diz assim, eu fui à aula hoje, foi tão boa. Você só queria dizer isso. A pessoa pergunta, quem estava lá? Que horas começou? Que horas terminou? Vocês pararam na hora do recreio? A Edinalva estava lá? Ela estava com a blusa rosa? Você fica... É isso que você vai fazer com o texto. Parece complicado, mas não é. Você está com a leitura, você está com o texto na sua mão. Então, você vai pegar o caderno e vai botar quem escreveu. Paulo, volta para o Filemão. Para quem escreveu? Para Onésimo. Só que, veja bem, se você já tiver feito o vocabulário que eu falei, você já sabe quem é Onésimo. Para Onésimo não, desculpa, para Filemão, né, que ele escreveu. Falando sobre quem? Sobre Onésimo. Se você fez o vocabulário, você já procurou no dicionário bíblico e você já sabe quem é Filemão e quem é Onésimo. Quando você vai para essa leitura, o que faz a sua mente? Porque você já leu lá que Filemão era um dono de escravo, um homem de posse, mas um homem muito querido por Paulo, um cooperador da obra. Porque Paulo, ele inicia a carta falando sobre isso. Entendeu por que o vocabulário vai te ajudar nesse passo do esclarecimento do texto? Você já vai para o texto com uma certa clareza. Então, essas questões, é um trabalho que a gente chama um trabalho de detetive. É você olhar as minúcias do texto.
Já falei em alguma aula aqui. Isso é muito bom para a gente. Somos nós sendo mulheres. Não é? Você vai com seu marido a uma festa. Aí alguém chega para o seu marido e fala assim, você fala assim para ele, amor, conta como é que foi lá. Ele vai virar para você e vai falar assim, foi bom. Pronto. Agora, se perguntar para a mulher, o que a mulher vai falar? Você viu que a fulana estava com um vestido preto, uma sandália dourada que trançava, que tinha não sei o quê. A mesa tinha uns detalhes em pérolas. É isso que a gente vai fazer com o texto. Os detalhes que nós... Nós vamos olhar o texto e aí, de uma forma assim, né, pejorativa, assim, bem entre aspas, para quem estuda a Bíblia, é olhar para os textos com esse olhar minucioso que a mulher olha para as coisas. Porque nós somos capazes de... Exatamente, é um olhar investigativo. Exatamente. Eu não sei onde, não sei se foi um vídeo, alguma coisa assim, eu não sei se foi alguém falando, ou alguém postou, alguém falando isso. Acho que foi o Cláudio Duarte que disse que o homem, ele é assim, né? Alguém liga e fala assim, ele atende, a pessoa do outro lado fala assim, o bebê de fulano nasceu, que legal, parabéns, tal, e desliga. Aí a mulher fala, pergunta, quem ligou? Foi fulano. Que querido. O neném nasceu. Mas é menino ou menina? Que nasceu com quilos, já foi para casa? Gente, parece engraçado e é esse olhar aí, olhar para o texto, questionar o texto, perguntar para o texto o que se diz a respeito da pessoa ou das pessoas. Então, eu quero que vocês olhem para Filemão nesses dias que vocês estarão em casa, pensando o que se diz. O que o texto está falando sobre Filemão? Lembra que eu falei? Quem são os personagens do texto? Não está lá por acaso. Então, eu quero que vocês olhem para essa carta, que é apenas um capítulo, e façam a observação dessa carta, tá? E aí, o que a pessoa diz? A pergunta é o que a pessoa diz, mas você vai olhar para o que Paulo diz. O que Filemão fala? O Filemão não vai falar nada, porque ele não só vai receber a carta, não é? Mas você vai ter texto que vai ter mais fala de outros personagens. Fala, Cláudia. Não, eu acho que ele fala. Filemão? Não. Ele é o destinatário da carta. Ele está recebendo as falas de Paulo. Filemão é uma carta que Paulo escreveu. Não consta. Ela captou essas cenas do capítulo. Então, o ponto 1 é quem? E aquilo ali, para vocês não ficarem assim tristes, nervosas, está na página 17. O ponto 1 é quem, ok? Então, olha, leia a Bíblia com 6 perguntas básicas. A 1 é quem? Quem escreveu? Para quem escreveu? Quem são os personagens do texto? Ok, Tatiana? Está gravando? Então, quem são os personagens? O que dizem a respeito das pessoas que ali estão? Alguma dúvida? Gente, olha para mim. Quando você deu uma paradinha.
aqui na postura exercício. Não, não foi isso, não. Outra coisa. Pois Raul está no Gente, estão entendendo o passo que eu quero? Ok? É isso aqui. Vai valer a avaliação ou é só exercício para a gente ir aprendendo o OICA? É um exercício para a gente ir aprendendo o OICA. A primeira parte desse exercício é a observação. Depois, eu quero que vocês façam isso em caderno, porque a gente vai dar continuidade. Vocês vão fazer a observação, depois vai vir a interpretação, para chegar no final, exatamente, vai completar esse trabalho tudo dentro dessa carta. Não significa que não teremos outros exercícios, tá? Isso é um passo a passo. A segunda pergunta é o quê? Aqui, ó. Aqui, ó. A segunda pergunta é o quê? Então, já sei quem são os personagens do texto, quem fala no texto, ok? A segunda é o quê? O que está acontecendo no texto? O que está acontecendo em Filemão? Vocês vão ler, claro, terão respostas. O que está acontecendo é que existe um escravo chamado e ele é fugir? Provavelmente tenha furtado algo do seu senhor, que é Filemão. Então, Paulo ganha Filemão, ganha Onésimo, certo? Então, essa pergunta, o que está acontecendo nesse texto, é que Onésimo, ele se converte e Paulo agora está enviando Onésimo de volta para o seu senhor. E está dando algumas instruções. E aí nós vamos aprender várias lições dentro desse texto, tá bom? Temos várias lições ali. Quais são os eventos? Em que ordem ocorrem? O que acontece com os personagens? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem sempre todas essas perguntas se aplicam ao texto. Você vai até fazer, mas possivelmente você não obtém a resposta, porque nem sempre tudo isso vai estar no texto. Quem, para quê, como, quando, nós vamos perguntar. Porque é uma forma, é um passo de levar você a estar mais inserido no conhecimento do texto e gravar mais o texto, tá? O texto aprendido, estudado, ele precisa estar inserido em você. Então, quero que você pense em Filemão hoje, porque é o texto que eu vou trabalhar com vocês, como você vê essa carta hoje. E daqui, lá pela nossa quarta aula, eu vou perguntar como que vocês veem a carta de Filemão. Que a visão vai ser outra. Como foi, rapidamente, do texto que a gente... Porque, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar com vocês. A Bíblia é para ser aprendida, é para ser estudada. É para meditar de dia e de noite. Então, não podemos estar confortáveis, nem conformadas, e, como eu vou dizer, reproduzindo aquilo que a gente só escuta. E a gente não estuda,
tira nossas conclusões. que a gente não lê. Qual é o primeiro passo do entendimento legítimo de um texto bíblico? A oração e a dependência do Espírito. E agora você vai usar A técnica. para você aprender. Porque se você seguir isso que eu estou falando, esse texto você nunca mais vai. E sempre anotar. Tenha um caderno de estudo para você anotar lá. Ouve uma mensagem, anota o texto e medita no texto, faz alguma pesquisa no texto. Que vai gerar, vai trazer crescimento para você. Entendeu? Não basta você sentar aqui, eu jogar tudo isso para você e você ir embora nunca. Você perdeu o seu tempo. Parece difícil, mas não é. Isso é uma coisa que você faz. Pensa quando você questiona seu filho, não é assim? Você foi aonde? Com quem você foi? Quem mandou você ir? O que você fez lá? Quem estava lá? O que falaram para você? O que você respondeu? Isso, gente. Como é que é? Tá falando você ora, há bom tempo. A observação do texto nada mais é que isso. Questionar o texto. Quem estava lá? Quem está no texto? Quem são essas pessoas? Por que elas estavam ali? Com quem elas estavam falando? O que elas estavam vestindo? Porque no texto bíblico, até muitas vezes, as vestes, elas têm significado. Tem textos que a mulher toca onde em Jesus. Essa orla tem uma explicação. Que você vai buscar lá no Antigo Testamento. Se eu não me engano, talvez Levítico. Ficaram curiosos? Pesquisa. Ok, então o primeiro, gente, é quem? E qual é o segundo? O que? Certo? Terceiro, onde? Onde a narrativa está acontecendo? Ah, está na cidade tal, na prisão, na beira da praia, no deserto. Entendeu? Onde a narrativa, onde o texto, onde está acontecendo aquilo ali? Você pode perguntar. Onde Paulo está escrevendo o texto? Será que eu consigo pesquisar, saber onde era aquela prisão que ele estava, se ele estava na prisão? Quem estava com ele? Falar no quem, tá? Que eu já olhei quem estava com ele, doida para escrevê-lo. Onde estão as pessoas na história? Isso também é bem importante, porque nós vamos ver que tem muitos personagens que temos que ter cuidado com uma coisa. Lá na frente a gente vai ver isso também. Que existem personagens que têm o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa. A gente tem que estar atento a isso, tá bom? Então, observar isso. Onde estão as pessoas na história? Elas estão ali naquele texto, Filemão. Mas será que eu acho Onésimo em outro texto? Interessante isso, né? Será que eu acho Filemão em outro texto? É verdade. Sim, sim. Exatamente. Mas acontece também muita repetição
de nome e são pessoas diferentes. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter para não afirmar. Para você não afirmar que são a mesma pessoa. E como que eu vou saber isso? Usando as referências, usando as concordâncias, usando, né? O dicionário também vai ajudar. Filemon está em outro livro da Bíblia, ela joga lá no Google e aparece. Isso ajuda. Mas eu vou te falar. Também você tem que ver qual é a fonte. Tá bom? Deixa eu falar. 6. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não façam cópia fiel. Estudar significa pesquisar, juntar informações e depois escrever o seu texto. Mas está complicando a minha vida. Não estou, não. Porque você vai aprender assim. Mas geralmente o que fazem? Vai no Google, pergunta, aí o que o Google responde, copia. Não é assim não, gente. Pergunta ao Google, tudo bem. Mas pega livros, pesquisa, faça anotações em tal fonte. Cita que Onésimo, como a gente está falando, né? Era isso, isso, isso e isso. Em tal fonte, isso, isso e isso. Tá, suponhamos aí que você pegou 4 informações. Você vai estudar essas 4 informações, você vai meditar sobre essas 4 informações e você vai fazer um resumo. Porque senão você vai só copiar. E daqui a 15 minutos você não lembra de nada. Não use Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu vejo. Por isso que, às vezes, o aluno fica assim, mas por que eu tirei essa nota? Se eu escrevi tanto, ou outro, se eu escrevi menos ou se eu escrevi mais. Porque é interessante que você pesquise, não estou dizendo que você... Tem coisas que não tem como você criar uma definição, que é aquilo e ponto. Mas você vai escrever com as suas palavras. E o estudo vai enriquecer o seu vocabulário. Não tem jeito, a leitura enriquece o nosso vocabulário. Só temos que tirar uma coisa chamada preguiça. E uma coisa chamada Ctrl+C, Ctrl+V. E também, nesse questionamento do texto, já falei isso para vocês aqui. Não, eu acho que foi só numa conversa, não foi na aula. Semana passada, eu acho que antes de começar a aula. A falta de atenção que a gente tem nas questões. Eu estou falando que observar o texto é questionar o texto. Mas, muitas vezes, a gente tem uma falta de atenção nas questões que a gente mesmo... Entendeu? Se eu perguntar assim, de repente, numa atividade, deixa eu pensar em algo aqui. O que Filemon respondeu a Paulo após o recebimento de sua carta? Qual é a resposta? O texto bíblico não cita. Essa é a resposta. Eu não posso citar algo que a Bíblia não diz. Aí eu pergunto, o que Filemon? Aí a pessoa vai lá e escreve um texto do que a Bíblia não está dizendo, não prestou atenção. E vai botar assim, quer ver? Filemon escreveu para Paulo para libertar Onésimo, e Filemon nem apareceu lá. Mas é isso que às vezes eu recebo.
Disse Por aí. Então, para onde vão? Onde está o escritor? Onde estavam os leitores originais do texto? Então, gente, esse trabalho de detetive é bem nosso mesmo. Então, eu acredito que não fique difícil para nós fazermos essa observação do texto. Pensa em quem você é, fica fácil. A gente quer saber tudo. A gente olha tudo. Olha para o texto querendo ver os pormenores. Ele era um cooperador da obra. Interessante. Ele cooperava como? Financeiramente. Também, não é? Exatamente. Será que ele ajudava financeiramente? Será que ele ajudava nos cultos? Será que a igreja se reunia na casa dele? Pensar. De uma coisa eu sei, vocês nunca mais vão esquecer Filemão na vida. Ok até aqui? Alguma pergunta? Então, a primeira questão é quem, o quê e... agora quando? Se quando o texto não cita, o que eu respondo? Quando o texto não cita. O texto não cita. Eu não posso colocar... Exatamente. Então, uma questão que eu também preciso. É mistério. Mas você sabe que, às vezes, a correlação ajuda a gente a descobrir. Ainda é... Não está naquele texto, mas você exatamente. Vai completando. Aí você tem que botar no livro. Vou. Tá bom, gente. Vou colar o sinal, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Quando está em outro texto, a gente põe, né? No texto, sim, você coloca referência. Porque eu não sei se você observou, quando você vai usando isso, você vai montando as suas informações. Acaba precisando mais. Exatamente. Saber quem era Filemão, qual a cultura de Filemão, né? Ah, mas observação difícil. É observar, gente. A curiosidade, se ele ajudava, quem ele era? Será que ele era da aula, da marca? Tinha filhos. Alguns personagens. Isso a gente vai também ver muito no método biográfico. O método biográfico é quando você estuda a vida de um personagem, né? A biografia de um personagem. Também é muito interessante. É muito bom. A gente vai chegar lá, a gente vai fazer uma caminhada. Havendo entrado o homem. Tudo bem, então vai lá, gente, tomar uma água, daqui a pouco a gente está de volta. Isso aí cedo, crente que o trânsito acabou o negócio da vida fora, né? Sempre pelo barreiro. Eu gosto muito. Peguei o primeiro ônibus, 15 para 6. Aí tá eu estranhei, eu falei, será que Sheilinha vem? Eu dei tudo para chegar no lento, no horário, quando passou, pontuou, tudo parado. Aí vai para aí, tá um bolo. Aí vem para cá, vai ver rápido. Ai, Claudinha, é uma figura. Eu não assinei que tem folha hoje, não. Tem, mas é daqui a pouco, quando vocês voltarem, aí eu dou para vocês assinarem. Uma bolsa, uma dentro, deixa eu ver se a bolsa pode pano. Aquela de pouco para engolir tudo, porque se molhasse a chuva de ontem, foi bravo, né? Meu Deus! Minha amiga não foi nem trabalhar hoje, não. Não trabalhar, ninguém sofreu. Não fiz eu. Já é 7 horas, tem que falar em 0 horas. Você não foi trabalhar, a chuva nem caiu.
Isso. Estava pensando, acabei de falar, que eu vou trocar o curso todo. Por quê? Por quê?